Agora vamos falar de mais algumas ferramentas específicas do Grid voltadas para pedidos e produção dentro de uma configuração de produto de cadeira e mesa. Então aqui a gente tem o menu do Grid normal e que a gente vai mostrar algumas ferramentas específicas. Dentro da composição de produtos, por exemplo, a gente tem aqui uma estrutura de produto de contratampo que faz parte de uma mesa, por exemplo, uma mesa de jantar. Então aqui dentro do contratampo a gente tem toda a estruturação dele de produto, que estão dentro do Grid, desde matéria-prima até produtos semi-elaborados, né? Produtos produzidos, peças, né? E também algumas estruturas de variações e configurador de produto. Então aqui a gente vai explicar um pouquinho da tela de composição, né, onde a gente pode ver os produtos pais que o produto que a gente está selecionando fazem parte. Então ele tem alguns pais que está dentro, alguns produtos pais, mas eu vou me basear no contratampo aqui de uma mesa chamada mesa Ana, que ele tem uma medida, tá? A estrutura aqui montada, aqui é a estrutura ilustrada e aqui montada. Aqui a gente tem alguns setores pelos quais o contratampo passa, então ele passa pelo corte CNC, montagem, lixação, acabamento tinta e embalagem também. O tempo de cada roteiro, né, esse tempo em segundos, ele é sempre informado em segundos e depois o Grid transforma ele em minutos. Dentro das matérias-primas a gente consegue ver também quais foram as últimas compras, com os custos diferentes, impostos diferentes, também poderia ter fornecedores diferentes. Então cada produto ele tem o seu fornecedor vinculado e a gente consegue enxergar os custos, valores de impostos e tudo mais. Então, depois disso a gente pode também verificar a questão de toda a ficha técnica do produto. Aqui eu vou trabalhar com um markup, então o meu sistema, por exemplo, aqui o Grid, ele consegue identificar toda a estrutura de produto com suas quebras, custos, então eu tenho aqui todo o custo de material, né, para produzir esse contratampo. Depois eu tenho o custo setor, com as máquinas, enfim, né, então aqui ele vai me transformar em minutos, e aqui ele vai me dar o custo efetivo, que eu informei lá no cadastro do setor, e vai me dar o custo total da setorização e o custo total, né, então, de mão de obra. Né? Então, somando a mão de obra mais o custo do produto, ele me dá o custo total dele. E mais aqui embaixo também eu posso realizar simulação de markup. Então, eu posso colocar despesas dentro do meu markup, que eu tenho despesas fixas, administrativas, despesas de frete, IPI, comissão e ICMS. E aí ele vai me formular, inclusive, o meu preço de venda com essas despesas de markup que eu informei. Né? Então, bem completo, o módulo bem completo. Passando pela configuração de produto, a gente tem a parte de configurador de pedido. Então, facilmente a gente consegue fazer o configurador dentro do sistema, dentro de uma tela chamada variações, onde a gente pode montar variações para essa mesa de jantar que eu estou ilustrando nesse pedido, com tampos diferentes, bases, contratampos, cores diferentes e tudo mais. Então a gente consegue fazer toda essa configuração dentro de uma configuração de produto. A gente chama de configurador ou variações dentro do sistema. Então aqui bem bacana também, onde a gente pode estar colocando essa mesa e variando ela de acordo com toda a estrutura de variações que ela tem, né? Desde tampos diferentes, bases diferentes, contratampo diferente e assim por diante. Depois aqui a gente tem a impressão do pedido. A gente tem uma impressão padrão de pedido aqui, bem completa, né, com a logomarca da empresa e todas aquelas informações. Lembrando que quando a gente fez a variação, ele vai montar um produto para mim com as descrições conforme as variações. E na questão de
a gente fazer o faturamento, ele vai montar como se fosse um produto novo. Ele vai separar o produto como se fosse um produto novo, até para fins de SPED e tudo mais. Tá? Esse pedido ele entra como bloqueado dentro do meu sistema, tanto pela parte web ou lançado internamente, e depois ele entra na liberação de pedidos, ou seja, ele vai entrar para o meu financeiro e eu vou conseguir estar liberando de maneira muito prática e fácil dentro do sistema. Aqui a gente pode estar desde fazendo filtro por cliente. Então, se eu quero filtrar um cliente específico, por exemplo, ele vai me buscar os pedidos daquele cliente, vai me dar o saldo do cliente também, por exemplo. Aqui ele está me dando um saldo até inclusive negativo, por conta que ele não tem crédito aqui cadastrado. Então, ele me dá o resumo de pedidos também, pedidos liberados, pedidos bloqueados e pedidos totais, títulos em aberto, vencidos e totais. E se eu tirar o filtro do cliente, aí o sistema ele também me dá um número total de pedidos bloqueados. Ele não dá liberados, porque ele só me dá liberados quando eu filtro um cliente específico. Então aqui eu tenho as ferramentas de liberação e bloqueio, geralmente é liberação de um pedido que já caiu bloqueado dentro do sistema, aí ele tem a liberação financeira. Depois aqui na parte do lote de produção, a gente tem uma configuração bem bacana também, onde a gente pode estar incluindo os pedidos aqui dentro do lote, com seus valores. E quando a gente faz o processo de reserva do lote, ele vai me dar a necessidade de materiais e também vai me dar a lista de programação que eu preciso fabricar. Então, dessa mesa de jantar eu preciso de tampo, de base, de contratampo e todas as outras necessidades que não haviam em estoque. Então, o sistema ele gera todas essas necessidades, prevê a data de entrega que a gente informou também dentro do próprio lote de produção. Quantidade produzida ainda não tenho nada. Aqui dentro das minhas movimentações do lote eu posso fazer movimentações parciais de programação também. Posso fazer apontamentos parciais, principalmente quando eu não tenho estoque suficiente para fabricar. Né? Então aqui tenho todos os filtros também de tipo de item. Aqui eu consigo gerar pedido de compra também através do lote, daquilo que eu preciso comprar, com filtros de só itens que eu não tenho em estoque. Aproveitando esse filtro aqui, a gente vai tirar, por exemplo, um relatório de lista de programação e necessidade de materiais. Quando a gente se baseia no lote de produção que a gente está fabricando, que é o 56, ele vai me dar o que eu preciso comprar, né? Mostrar apenas itens faltantes ou mostrar uma lista mais completa. Então, por exemplo, aquele vidro ali que estava faltando, por exemplo, que o meu estoque está bem organizado, só o vidro que eu não tenho, ele me dá a necessidade de compra, a próxima data de compra, se eu precisasse comprar, com o valor de quantidade de compras também. Então, ele vai considerar as compras para também gerar minha necessidade de compra. Como aqui eu não tenho compras, ele vai me dar que eu preciso comprar, porque eu não tenho estoque suficiente do vidro. Então, através do lote, eu já consigo gerar essa configuração aqui também de estoque, né? Já apontando o fornecedor que eu quero. Dentro do cadastro do produto, eu já posso colocar também esse fornecedor para ele já sugerir, se eu compro de algum fornecedor específico, ele já sugere o fornecedor e eu posso sugerir até a quantidade que eu preciso comprar através desse botão aqui, fica bem automatizado. Então, aqui, como eu estava comentando com vocês, a gente tem a parte de programações parciais ou totais do lote, né? Aqui eu tenho um botão para processar parcialmente essa configuração. Depois a gente vai para a tela de expedição e rastreabilidade de produtos, onde através de um lote a gente consegue gerar uma demanda do que eu preciso fabricar do lote. Aqui eu posso usar a etiqueta, por exemplo, só para mesa, ou a gente pode também ter uma configuração para gerar uma etiqueta para cada semi-acabado. É uma regra de negócio de cada empresa. A gente tem o sistema bem flexível e a gente consegue também dizer que é só para mesa, para gerar o código de barra só para mesa, ou para os itens que compõem a mesa sem problema algum. Então ela vai ter um código de barras aqui no meu caso, como eu vou apontar só a mesa. E então a gente vai ter uma tela
onde a gente vai apontar através de códigos de barras. Cada vez que eu ler essa etiqueta, ele vai me avançar um processo de produção. Então, cada vez que eu ler esse código de barras, que eu vou efetuar a leitura dele, ele vai me avançar um processo. Ele vai me avançar um processo dentro desse produto. Então, ele vai para montagem. Aí, conforme eu vou lendo, ele vai passando. Depois ele passa pela costura, ele passa pela estofaria. Cada vez que eu ler, ele vai me avançar um processo de apontamento de produção até chegar no final. Eu separei também para mostrar para vocês uma etiqueta, exemplo aqui também, para a gente poder estar ilustrando para vocês, que seria uma etiqueta de nota fiscal. Então seria uma etiqueta mais lá no final, onde a gente pode também estar gerando o código de barras do produto, ou um código de barras para apontar também. Pode ser um código de barras para apontar, para avançar o processo de expedição. Aqui é uma etiqueta modelo, né? Mas a gente pode fazer essa mudança também de maneira bem tranquila, para fazer ela funcionar mais para o módulo de expedição. Aí a gente consegue apontar. Então a gente teria, por exemplo, uma etiqueta para produção e a outra para expedição. E a gente poderia colocar as duas na embalagem do produto, por exemplo, para fazer o apontamento de expedição, e ter uma terceira etiqueta, caso fosse desejável, para fazer os apontamentos de sequencial aqui de rastreabilidade, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, eu fiz esse vídeo aqui mais para a gente poder dar uma ideia. A gente tá montando uma ideia, né, de apontamento de produto de uma maneira mais completa e passo a passo, para ficar muito claro a maneira como o Grid trabalha dentro desse modelo de negócio.